Realmente, de repente, dele ouvir coisas que você não tem coragem de falar. E tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar à luz da palavra e também à luz da experiência que a gente tem vivido. Técnico de som, por favor, tira um pouquinho de som. Então é assim, primeiro deixa eu e a Bispa aqui a gente falar um pouquinho da gente. Nós estamos com 16, vamos fazer 16 anos de casados, é isso? Não sabe? Ó, já começou Você a falou falar hoje, esse negócio. você falou hoje que a gente namorava há 15 anos, já falou errado. Não, mas é que eu conto o casamento com o namoro também, né? Então é mais, né? Então é 17, né, meu amor? Não sei, não sei. É. Não lembro isso aí. Ela não sabe. Não sabe. A gente tá indo pra 16 anos? 16 anos. Juntos. 16 anos juntos, né? Nós hoje, assim, depois de muitos anos, a gente... Ainda essa semana a gente entrou numa discussão leve e suave e terminamos rindo. Foi mesmo. Né? De manhã. Tem hora que a gente termina nervoso, né? É, mas passa, né? Mas na maioria das vezes a gente termina sorrindo. E a discussão estava até boa no começo. E aí a gente estava conversando à noite. Eu falei que a gente não briga mais porque a gente chegou num nível de maturidade. Mas as discussões ainda existem. Tá? Elas acontecem. Isso aí... Não... Discussões sadias, né? É necessário, né? Para relacionamento, para você chegar a um acordo de alguma coisa, é necessário. Tem jeito. É isso aí. Então, assim... A gente está aí há quase 17 anos juntos e para nós é uma, assim, nós não somos perfeitos, mas nós somos felizes. Tá? A gente há 6 anos começamos a desenvolver um trabalho com casais e famílias, juntamente com o pastor Josué Gonçalves, para quem conhece é um dos ícones da família. Né? No Brasil, quando se fala de família, a maioria das pessoas do meio evangélico, também fora dele, conhece o pastor José Gonçalves, pastora Rose Gonçalves, também o pastor Paulo Lima, que auxilia junto com a pastora Cláudia Lima, pastor Salomão, são pessoas assim que há 6 anos têm nos acompanhado e a gente, desde então, começamos a trabalhar nessa área de casamento, de relacionamento, de família, aconselhando casais. Pastor Josué tem um trabalho do SOS Casamento Curado lá em Bragança Paulista, a qual nós fazemos parte do grupo de aconselhamento. Nós fazemos parte da equipe, né? Somos também fazemos parte do grupo de palestrantes desse evento que acontece mensalmente lá em Bragança. Então, assim, nesse período nós acabamos assim adquirindo bastante conhecimento e experiência nesse ambiente. Então hoje a gente aconselha aí casais do Brasil inteiro, né? Gente do Brasil inteiro, gente que a gente conheceu, que passou, gente que ficou, gente que a gente está tratando ainda, e isso também, né? A Bispa tem nos ajudado bastante aqui. Deixa aqui, deitadinho aqui, Bispa, não. Isso, deixa aqui. Comentário. Tá bom? E isso também, assim, dentro de as pessoas da nossa comunidade, as pessoas da própria página que segue a gente já nos procuraram, né, para falar desse ambiente. Então tudo que a gente vai falar aqui é bíblico, é coisa que a gente viveu, coisa que os nossos mentores derramaram em nós, e a nossa única intenção hoje é abençoar a sua vida, tá? De antemão também eu quero dizer porque, assim, existe um conflito muito grande hoje no que diz respeito à palavra e no que diz respeito à cultura e ao costume. Então talvez nós vamos falar de coisas aqui que você vai ficar, de repente, vai se sentir agredido ou coisa desse gênero. Mas tudo que a gente vai falar é baseado dentro da palavra. Cabe a cada um de nós ter humildade, né, e mansidão para receber ou não. E você também não é obrigado a receber isso. Uma coisa a gente pode testificar aqui, e eu acho que a Bispa também é bacana falar disso, depois que nós começamos a aplicar os conhecimentos que a gente foi recebendo na nossa casa, o que aconteceu com a nossa vida, Bispa? Nossa, melhorou 100%. Melhorou demais, demais, demais. A gente tem que ter essa humildade para aprender, né? E logo a gente, né,
que já pastoreava há tanto tempo, de repente a gente começou a receber ensinamentos de outra pessoa sobre casamento, a gente já pensava, poxa, já sei tudo, tô casada há tantos anos. De repente a gente olhou pra gente e falou, poxa, eu não sei de nada, não sei de nada. Foi assim, a gente começou a aplicar e isso começou assim a abençoar muito o nosso lar. E hoje a gente vive assim, de maneira muito saudável, graças a Deus. O nosso nível de comprometimento, de respeito, de cuidado, de proteção, de segurança, isso também tem abastecido... Criação dos filhos também. Isso tem nutrido muito os nossos filhos, tem abençoado muito os nossos filhos, e as pessoas que convivem com a gente também podem testificar disso, né? A gente não vive aqui um teatro para mostrar para as pessoas que a gente tem uma vida saudável dentro do nosso lar. A gente já passou por muitas dificuldades. Já teve um momento na nossa vida que nós nos separamos, isso é um fato e a gente não tem vergonha de falar isso, mas literalmente um dia minha esposa chegou para mim, olha, isso é uma família que Deus deu a nós e a gente precisa lutar por esse projeto e a gente vai vencer, a gente vai romper. E essa maluca aqui me deu a mão, nós nos abraçamos. Obrigada pela parte carinhosa. E nós estamos aqui, graças a Deus. E a gente tem compartilhado aí de algumas coisas, tá? Então nós vamos aí hoje falar sobre tudo que foi pedido a nós aí. Antes nós queremos começar com uma oração, tá bom? E o propósito não é que você precisa ter humildade para participar de uma live dessa, tá? Você que já é casado e até você que está em busca de um relacionamento, você precisa ter humildade para participar de uma live dessa. Não use as palavras que nós vamos falar aqui para esfregar na cara do seu cônjuge. Na verdade, todos nós estamos num processo de construção e aí você precisa ter humildade, maturidade para ouvir tudo que a gente vai falar, para isso gerar crescimento aí na família de vocês. Imagina, por exemplo, a gente está em 4 meses aí de pandemia, né? E a gente está vivendo esse momento super tranquilo em casa, não é? A gente não fica ansioso. A gente vai sentir até falta, né? Nós vamos acabar sentir essa falta. Pandemia, voltar tudo ao normal. Porque é super saudável a gente conviver aqui. Todos os dias eu tenho que lidar com ela, todos os dias ela tem que lidar comigo, todos os dias nós temos que lidar com os nossos filhos. De vez em quando a gente manda eles para casa de alguém. Um dia que tá difícil, né? Que a gente precisa de um pouco de silêncio, né? Mas a gente supera. Então vamos orar. Eu gostaria que, se você está com seu cônjuge aí, você pegasse na mão dele, assim, ó, bonitinho, tá? Bonitinho assim. Você pode pegar essa aqui, Matheus, que essa aqui pega a gente. A gente é espontâneo aqui, tá? A gente não liga de falar com o nosso cameraman oficial aqui e nem com o nosso técnico de som. Misterioso que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é o técnico de som, né? Adivinha. Se o Matheus é o cameraman, quem será o técnico de som? Alguém se arrisca a chutar quem é o técnico de som? Você quer orar agora, Bispo, ou quer orar depois? Pode orar agora. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo nosso lar. Obrigado pela vida que Tu tem dado a nós, Senhor. Muito obrigado por todos esses que estão agora nos assistindo nesse momento. Muito obrigado, Senhor. Que desde já Tu comece a nutrir a alma dessas pessoas que precisam, Senhor, Te ouvir. Que desde já, Senhor, Tu possa derramar vida, derramar graça sobre cada um deles, Senhor. Que desde já a Tua bênção esteja em tudo aquilo que nós iremos falar nessa noite. Que seja para Te glorificar, que seja para abençoar famílias, que não seja para gerar guerra, discórdia, mas que seja para gerar crescimento dentro desses lares, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos o Teu direcionamento. Nós vamos escolher algumas questões para falar aqui neste momento, que Tu nos direcione, Pai. E que Teu nome seja glorificado, Senhor. A gente é tão pequeno, Pai. Nós somos tão pequenos, Senhor, tão pequenos. E aprove a Ti nos escolher para estar aqui nesse momento. Nós não somos melhores do que ninguém. A gente sabe que tem gente nos assistindo nesse momento que tem muito mais experiência e sabedoria que a gente, Senhor.
A gente sabe que tem pessoas que estão assistindo nesse momento que vivem um casamento muito mais saudável do que o nosso. Eles podem estar aqui no nosso lugar nos ensinando, Senhor. Mas aprove a Ti esse tempo, esse momento, e nós queremos fazer bom uso dele, Pai. Que as ferramentas que Tu tem nos dado, Senhor, durante todos esses anos, Senhor, tratando com famílias, possam ser evidenciadas agora através do Teu Espírito. E que Tu possas receber desde já a honra e a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Marca alguém aí. Olha só, a gente recebeu aqui muitas perguntas. Por exemplo, olha, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Vamos falar sobre a sexualidade do casamento. Oxe, mas vai começar logo assim já? Já tirou as crianças da sala? Você nem sabe se eles vão tirar as crianças da sala. Vamos começar pela sexualidade no casamento? Não. Ou vamos começar pelo equilíbrio entre família e ministério? Vamos começar pelo equilíbrio. Ou vamos falar sobre da oração pelo varão prometido? Vamos lá. Comunicação no casamento. O pessoal já tá falando aqui já. A Simone já entregou todo mundo. É a Nina, É a Nina, gente. Vamos falar de uma coisa atual, primeiro. Nós estamos em pandemia. E muitas pessoas nesse tempo, tá? Passaram por grandes desafios financeiros. E a gente sabe que as finanças é um dos pilares de uma família, tá? De uma casa, tá bom? Então é assim. O que ocorre? Nesse tempo, vem as dificuldades. Deixa eu ver aqui uma pergunta específica aqui, ó. Como o casal pode vencer as dificuldades financeiras que a pandemia ocasionou devido à falta de recursos, devido à falta de trabalho, de maneira que não afete o casamento? É desafiador isso, né? As finanças são desafiadoras. Tem que ter uma cumplicidade muito grande, né? Pra conseguir ter esse equilíbrio todo. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Se veio a dificuldade financeira e isso desestabilizou a relação de vocês, é que o problema não são as finanças, tá? Existe uma outra raiz. Existe uma outra raiz, tá? Existe uma raiz dentro da relação em si. O que a dificuldade financeira fez? Colocou para fora, tá? Essa raiz que está fraca no relacionamento de vocês, tá bom? Então, assim, para vencer essa dificuldade financeira de maneira que não afete o casamento de vocês, na verdade, vocês precisam melhorar as bases que sustentam o casamento de vocês. E a gente vai falar aqui muito sobre essas bases, tá bom? Então, se o casamento de vocês estremeceu com essa pandemia, é porque já havia uma disfunção. É claro, existem homens e mulheres desequilibrados no gasto. Eu vou falar da minha esposa aqui, por exemplo. A minha esposa, ela é uma excelente administradora financeira. Vamos falar mais sobre isso. Quem conhece o Július, de todo mundo odeia o Cris. Mas isso abençoa a nossa família. É a minha esposa. Você não pode negar. Ela é o Július. Ela é totalmente analítica para fazer gastos, entendeu? Isso tem abençoado muito a nossa casa. Então, assim, você não pode gastar mais do que você ganha, tá bom? Você não pode gastar mais. Bispo, a pandemia veio, nós ficamos sem trabalho, existem as contas que já existiam. A gente sabe que existe esse processo, tá? Nesse momento, aí, devido a isso, o nosso relacionamento ficou um pouquinho instável, tá? Aí o problema é outro. Mas, bispo, a gente não tem problema nenhum. Como vencer as dificuldades financeiras? Aí, galera, hoje a gente tem muitos recursos, tá? Para você se tornar bom em alguma coisa, você precisa estudar sobre.
E aí você estuda sobre comportamento financeiro. Existe literatura de comportamento financeiro. Boa administração. De boa administração. Existem vídeos no YouTube que vão te auxiliar nisso. Você pega isso, adequa às suas finanças. Por exemplo, nós aqui vivemos pela fé, não é? É um grande desafio. Nós precisamos administrar muito bem tudo aquilo, todos os recursos que entram para a nossa família, para a gente não ficar no meio do caminho. Porque tem um mês que tem muito, tem um mês que tem na medida, tem outro mês que não tem nada, tá? Então não dá para você ser um bom administrador se você não estudar sobre o assunto, tá bom? Então assim, se a pandemia afetou o relacionamento de vocês, o problema é outro, está em outro lugar, está em outra raiz, está em outra sustentação. Vocês já estão com outro problema e a gente vai falar hoje sobre os problemas aqui. Beleza? Vamos lá. Família Bispado. Deus abençoe para o pastor Arthur. Vamos lá. E você já ia fazendo alguma coisa aí nas que você fez pra Isso, gente, né? Pra gente... ficar repetindo, né? Bom. Essa aqui é boa, hein, Bispo? Essa aqui é curtinha e é boa. O que fazer quando a família... Vamos falar disso? Deixa eu marcar essa aqui. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Isso aí é Gênesis, acabou. Não tem mais o que falar. Olha, a bispa aqui já tá com a resposta na porta do que eu quero. Vamos lá, olha a pergunta. O que fazer quando a família gosta de dar palpite no casamento? O problema é que quase não acontece. Imagina, a gente quase não consegue pessoas sobre isso, né? Quer falar sobre? Pode começar. Então você acompanha os comentários aí, eu vou falar. Tá bom? Aqui. Vamos lá, o que fazer quando a família gosta de dar palpite no casamento? Tá? Bom, se informações estão entrando, se informações estão vindo de fora, é porque existe uma porta aberta. Tá bom? Se está tendo esse espaço para a pessoa falar, seja da parte do esposo, seja da parte da mulher, é porque existe uma válvula que precisa ser fechada, tá? Gênesis, como a bispa falou, vai dizer que é necessário que o homem deixe o pai e a mãe. Quando fala de homem, tá falando da espécie. Ser humano. Tá bom? Tá falando da espécie. É bom que o homem deixe seu pai e sua mãe e se una à sua mulher e eles se tornem um e constituem uma família. Esse sair, e agora isso aqui pega muito, né, bispa? Esse sair tem que ser geográfico, emocional, financeiro e até mesmo... Não, eu ia falar outra coisa aqui, mas não vou falar isso não. Vamos lá, vamos tratar esses 3 pontos aqui, ó. Geográfico, emocional e financeiro, tá? Cortar o cordão umbilical, de vez. Se tá dando pitaco, é porque tem uma porta aberta. Então tem que sair. Esse sair precisa ser... Tem algum laço desses aí que não foi cortado, né? Algum laço desse não foi cortado. Geográfico. Não dá para casar. Como diz o ditado aí dos antigos, quem casa, quer casa. Se você casar e for morar com os pais, e aí eu não estou pode ser que não ocorra, mas você tem uma grande probabilidade de ter problema. Você já entra no casamento com uma predisposição, né? É isso aí. Você já está cotado para ter problema. Então, casou, o que é melhor? É ter um lugar para ir. Nem que seja um cômodo só. Vá para esse lugar e viva a vida 2 lá dentro desse lugar. Só que o problema às vezes qual que é? Põe aqui, Matheus, para mim. O problema às vezes, qual que é? O cara tá querendo casar, tá com pressa devido a N circunstância e tá na pressa. Não, vamos casar, amor. Vamos morar aqui no fundinho da casa da minha mãe? Ou vamos fazer um puxadinho na parte de cima
da sogra e fica tudo bem. Aí a gente mora só 1 aninho só, ou 2 aninhos. E 1 aninho vira 2, 5, 10. E aí depois a gente sai. Aí, velho, tá perdido, cara. Porque você não cortou esse cordão umbilical. Cortar o cordão emocional. O que acontece? Você precisa entender uma coisa, tanto ele quanto ela. Você tem que virar homem e ela tem que virar mulher, tá? Por exemplo, cada um assumir as suas responsabilidades. Isso mesmo. Uma coisa que a minha esposa faz muito. Vamos falar só de coisa boa hoje, né? Que eu faço, né? Eu não preciso me assustar quando você fala que vai falar de mim. Minha esposa fala bem de mim pra minha sogra. Isso nutre a minha sogra, entendeu? Às vezes, o que a esposa tem o hábito? Ela tem o hábito de se abrir com a mãe, tá? Pra falar mal do marido. Isso gera maior problema. Porque depois você faz as pazes com ele, mas aí a sua mãe fica de mal dele. Sabendo que tem alguém fazendo mal pra filho, né? Imagina a cabeça como é que não fica. E mãe é mãe, né? Então isso é um grande problema, tá? Ele, por exemplo, fala mal dela pra mãe dele. Aí você gera outro problema também. Porque depois você fica bem com ela e aí depois a sua mãe vai ficar de mal dela. E aí ela vai sempre querer se meter, tá? Cortar o cordão umbilical financeiro. Você precisa entender uma coisa. Existe um princípio espiritual na palavra que diz o seguinte: aquele que te provê é aquele que te governa. Isso é um princípio bíblico, tá? Deus põe Adão e Eva no jardim, Deus é provedor. Logo, Deus estabelece governo. Então, o que ocorre? Se a provisão é dada pelos seus pais, por sua mãe, eles te sustentam, logo eles vão querer exercer governo sobre a sua vida. Então, você precisa romper isso. Você precisa arcar com as suas responsabilidades, tá? Bispo, eu fiz tudo isso e mesmo assim a família fica dando pitaco. Aí você tem que falar aquela frase que eu falo nas pregações quando eu tô irritado. Não, amor, não fala isso. Não tem que falar isso, né? Descarta essa parte. Meu Deus. Não, aí você tem que ter uma conversa. Você pega o seu cônjuge, tá? Se é qualquer familiar que fala, que quer meter o dedo, você pega o seu cônjuge, vai junto desse familiar, precisa ter uma conversa com você. Vocês dois, os dois, têm uma conversa com essa pessoa. Tanto você quanto ela fala assim: olha, a gente não quer que você se intrometa, a gente não quer que você fique falando, tá? Agora você precisa distinguir isso de aconselhamento, tá bom? Porque ter aconselhamento é saudável. Na multidão de conselheiros é que você vai prosperar, é que você vai romper, tá? Agora você não pode às vezes pegar um ranço da tua sogra, e porque você tem ranço dela e às vezes ela tem razão, tá bom? E aí você fica irritado e você fica nervoso, então você precisa saber equilibrar esse tipo de coisa, tá ok? Outra coisa, zerou, né? Zerou. Tá bom, vamos sair daqui, senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando sobre isso. Vamos lá, vamos falar do equilíbrio? Isso. Vamos falar do equilíbrio. Vamos lá, vamos falar do equilíbrio e ministério. O pessoal tá agitadinho hoje nos comentários, né? Então, uma troca de amor aí nesse negócio. Que horas são? Posso perder a hora, não? Sim, relógio. Aqui. Vamos lá. Fizeram uma pergunta assim, ó. E essa aqui vai englobar outras que fizeram aí também. Como manter um equilíbrio entre a família e o ministério? Tá aqui o calcanhar de Aquiles dos pastores, dos obreiros, da galera que gosta aí que está inserido no reino. Inclusive, dentro desse tema, né, existe outras perguntas aqui relacionadas ao ministério da esposa. Né? E a gente vai falar disso aqui também. O ministério da esposa. Também tem essa questão que está inserida aqui. Por quê?
o obreiro se torna obreiro, né? E aí ele, naquela animosidade, naquela ansiedade de romper, de vencer, de crescer, enfim, ele tá ali pegado, né? Quero pregar, quero estudar, quero crescer. Agora, se perder o equilíbrio, Pastor Josué... Pode perder outras coisas. Vai perder tudo, né? Perda do equilíbrio, né? Pastor Josué, ele diz que nenhum sucesso vale o fracasso de uma família. Então vamos lá, biblicamente falando. Apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer uma fala para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Paulo está dizendo, ele está ensinando Timóteo a cuidar da igreja, tá bom? E nesse meio tempo ele está explicando ao Timóteo, olha, Timóteo, você precisa cuidar de você, tá? E Paulo está dizendo isso em que aspecto? Você cuida de você e da doutrina, Timóteo. Para que você não caia em contradição com aquilo que você prega. Ele está dizendo a Timóteo, vigia. Então, eu entendo que ministério e família começa em mim. Eu cuido de mim, eu cuido da minha esposa, nós cuidamos dos nossos filhos. Depois que essa primeira missão está concluída, aí eu vou para fora, tá? Então, eu preciso entender isso. A minha obrigação primeiro é com o meu lar, quando se fala de serviço. Não estou falando de amor, mas a Bíblia fala para eu amar a Deus acima de todas as coisas. Quando se fala de serviço, olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7. Eu vou abrir aqui para a gente ler. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33. Olha só o que ele diz. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a princesa. Obrigada. Então Paulo está dizendo e está instruindo. Quem é casado tem obrigações com o lar. Por quê? O propósito de vida do casado é agradar no serviço, primeiramente, a casa. Isso é regra. Deus não deu um ministério para Adão quando ele estava só. Deus não deu uma igreja para Adão quando ele estava só. Entenda uma coisa, a igreja é a noiva de Cristo. É Cristo quem cuida e se responsabiliza. Efésios capítulo 5. Cristo cuida e se responsabiliza pela esposa dele. E você, obreiro, se responsabiliza por quem? Pela tua casa. Por quê? Você cuidando da tua casa, você está cuidando da igreja. Você nutrindo a tua casa, você está nutrindo a igreja. Então a prioridade é ela. Estou perdido hoje. Tô gostando dessa conversa, tá ficando boa. Mas fala de mim sobre isso. Você é lindo com isso. Não quero ficar falando muito que você se... Mas deixa eu só falar. De todo mundo. Deixa eu só falar uma coisinha que eu me lembrei agora. Disso agora. A Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? E aí eu fico vendo que, por exemplo, quando você se casa, você se torna um com a sua esposa. Aí você não ama nem você, porque você não tá amando a sua esposa, e você quer sair pra ir na igreja cuidar, amar. Tá tirando amor da onde? Se você precisa se amar primeiro, cuidar da sua esposa primeiro pra depois ir cuidar de alguém. Tá tirando da onde essa fonte de amor, pelo amor de Deus? Você tem uma fonte linda de amor. Fala de mim, porque senão vão achar que a gente tá mascarando o negócio aqui. Você é um lindo com isso. Nem sempre foi assim, mas hoje em dia é um lindo. E eu vou falar disso. Eu vou falar disso, porque no começo, quando nós iniciamos, quando nós nos casamos, eu já era pastor. E a gente era novinho, e ela muito mais do que eu. Ela tinha 20 anos de idade. Isso, quando nos casamos. E sabe o que eu obrigava ela a fazer? Eu obrigava ela a ficar à frente do grupo das irmãs.
E era obrigatório isso, porque eu achava que ela tinha que demonstrar alguma coisa. E aí entro nessa parte agora, antes de falar um pouco mais, eu vou ler depois 1 Timóteo capítulo 3, em relação à questão do ministério da esposa. O seu ministério não tem que ser da tua esposa. Não tem que ser. Pastor Josué me ensinou muito sobre isso, muito mesmo. E vou te falar uma coisa, aquele homem tinha razão. Porque depois que eu comecei a aplicar as coisas que ele me instruiu dentro de casa, o meu ministério deslanchou. A paz entrou dentro da minha casa. E por incrível que pareça, quando eu parei de pegar no pé dela para ela pregar, olha aí. E eu já parei há muito tempo. E prega, né? Mas sabe o que eu entendo também? Isso faz parte do comportamento do sacerdote em casa, nesse quesito. Eu acho que quando deixou de ser obrigação na vida dela, eu acho que ela ficou mais livre em relação a isso. Teve um dia que eu vim de um discipulado pastoral com o pastor Josué, isso acho que vai fazer uns 3, 4 anos atrás. Eu olhei para ele e falei assim, ó, o seu ministério é cuidar de mim, cuidar dos nossos filhos e cuidar do nosso lar. Se você fizer isso, eu vou estar totalmente abastecido para nutrir o povo lá fora. E eu falei isso naquela época de coração, amando ela. Porque isso, o fato de eu ser pastora, ela não tem que ser pastora. Ela hoje prega e exerce o chamado dela porque ela quer, simplesmente. Eu fico às vezes triste por quantas coisas eu submeti ela a fazer no início do meu ministério. A Bruna falou que o Leandro brigava na nossa saia. Olha aí. E isso é um absurdo. Eu acho que assim, cada um dentro do corpo de Cristo tem um lugar, tem uma posição, entendeu? E aí você vai dizer assim, mas a Bíblia não fala que nós somos um, mas você precisa entender o papel dela dentro disso. Você quer que eu seja radical? Se você for olhar para as cartas do apóstolo Paulo, o Paulo já vai dizer logo assim, a mulher não fale nada na igreja, o que tiver que falar, fale em casa. E aí? Aí você vai querer falar para mim sobre o contexto histórico, sobre não sei o que, sobre aquela coisa toda. Você está entendendo? Então assim, esse negócio de obrigar as meninas a acompanhar o nosso ministério, isso aí foi uma forma que nós homens desenvolvemos para expandir ministério. O neopentecostalismo. Pior que vai sair na legenda, né? Esse neo aí que vocês sabem quem é, tá bom, gente? Esse rapaz. Trouxe isso, tá bom? Então é assim, você tem que deixar a tua esposa livre. A sua esposa, ela é uma edificadora do lar. Ela constrói as coisas dentro do lar. Se ela levantar, porque aí existe um outro papel, um outro fator. A maioria dos homens, às vezes, eles querem que a esposa desenvolva ministérios, mas eles não fazem nada em casa. Nada. E isso é um problema. Porque aí a mulher tem que dar conta de casa, tem que dar conta dos filhos e ainda tem que pregar e cuidar de gente lá fora ainda. Porque um dia eu falei para ela que se ela cuidasse de casa, eu ia exercer bem o meu papel fora de casa. Porque se ela cuidar dos meninos e nutrir os meninos, eu faço o resto que tem que fazer. Ela não precisa ir lá pro altar. Ela me ajudando dentro de casa, isso já vai acontecer naturalmente no meu ministério, ela já vai ajudar no meu ministério. Hoje a gente está aqui, e eu falo isso aqui, e eu fiz isso com o maior prazer, eu faço isso sempre. Parte da família também está aqui. Hoje é dia dos avós, minha sogra veio para cá cuidar das crianças. E eu levantei cedo, e eu preparei o que a gente está fazendo aqui, e para ela ter tempo saudável hoje, eu fiz comida, a gente arrumou a casa junto, nós dividimos o trabalho aqui, cada um, ela enquanto organizou aqui sala, quarto, cozinha, banheiro, tudo, estava lá no fogão fazendo a comida para receber as pessoas. Isso é lindo, né? Obrigada, viu? Deus abençoe. Porque às vezes você quer que ela ajude você no seu ministério na igreja, mas você não está disposto a ajudar ela no ministério dentro de casa. Às vezes você quer que ela trabalhe fora, igual você trabalha, tá? Mas você não quer ajudar o trabalho dela dentro de casa. E aí... Quer chegar na igreja todo passadinho, tudo arrumadinho, com as crianças tudo limpinho, mas que tem mulher só pra pregar também, né? Aí vai preparar a mensagem que hora, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí eu vou falar uma coisa muito séria aqui, ó. Eu que prego, a gente que prega, ela quando vai pregar, ela tem o full time dela é diferente do meu. Ela precisa de 1 dia, 2 dias para se preparar. Nesses 2 dias, o que eu procuro fazer? Eu procuro cuidar da casa e das crianças, para ela desenvolver o ministério dela.
A mesma coisa eu. Quando eu vou pregar, ela está cuidando de tudo. Então, assim, às vezes o cara quer que a mulher pregue, quer que a mulher desenvolva o ministério, mas ele não está disposto, sabe, a ficar um tempo com as crianças, arrumar a casa, enquanto ela prepara a mensagem. Então a mulher tem que lavar, passar, construir, rezar, trabalhar, preparar mensagem, cuidar de gente. Aí não dá. Tudo bem que nós somos demais extraordinárias, né? Mas aí também já é demais, né? Nem tanto, né? Aí, saindo desse aspecto, vamos voltar para 1 Coríntios, que eu acho que tem que bater nessa tecla aqui, ó, para voltar para 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos falar um pouquinho aqui das características do obreiro, para gerar esse equilíbrio familiar e ministério. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito significa o quê? Novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então é assim, Paulo está exortando Timóteo. Eu quero chamar a atenção para uma palavra aqui, ó. Uma não, pelo menos 3 aqui, ó. O cara, o bom obreiro, tem que ser apto para ensinar. Porque às vezes o cara é todo dadinho para ensinar na igreja, mas dentro de casa é bruto. O cara tem que ser hospitaleiro. Às vezes o cara é hospitaleiro com todo mundo fora de casa, mas dentro de casa ele não é hospitaleiro com a mulher e com os filhos. O cara não pode ser avarento. Às vezes ele pega o envelope do dízimo dele por aqui, ó. A mulher pede uma graninha pra, sabe, cortar o cabelo, fazer a unha. R$250 numa roupa? Não dá. Aí, nesse aspecto, o que acontece? Você precisa exercer isso tudo primeiro dentro de casa, tá? E depois você sair para fazer a obra. Vamos falar desse aspecto em relação ao tempo, o tempo que é dado a cada circunstância, por exemplo. No começo do meu ministério, eu coagia, eu não convencia, eu coagia a minha esposa com aquele papo assim, ó, é o reino, é o ministério, você tem que entender, a gente tem que fazer, eu tenho que buscar, eu tenho que me desdobrar. Às vezes ela, com medo de negligenciar o ministério, falava que sim, que estava tudo bem, mas dentro dela não estava bem. Às vezes ela sentia que em algum momento ela estava ferindo Deus, se ela se opusesse às minhas vontades ministeriais, se ela não abrisse mão de algumas coisas. Não era assim? Ela ficava constrangida diante de Deus, que às vezes falava assim, ó, tem que fazer isso, isso e isso, porque é a obra, porque é do Senhor, porque Deus vai nos abençoar. Dentro do coração dela, ela estava triste, mas às vezes com a palavra que eu liberava para ela, não, tá certo, não sei o que, aquela coisa toda. Só que aí tem um detalhe, anos depois, isso deu problema. Às vezes você compartilha as coisas com a tua esposa, e ela até fala que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Porque às vezes você não está dando atenção devida dentro da sua casa. E aí, às vezes fala que tá tudo bem porque quer paz, né? Quem quer brigar? Ninguém quer brigar, né? Quer paz, tem receio de falar. Às vezes ela está vivendo o seu sonho. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não faça a tua família viver o seu sonho ministerial, cara. Sabe por quê? Ministério é dado de Deus para você. Deus te entrega ministério. Não faça com que os seus filhos, não faça com que sua família sofra o peso do ministério juntamente com você. Eu acho que você tem que ter equilíbrio em tudo isso que você está fazendo. Você talvez ache isso um absurdo, porque talvez a tua teologia não consiga entender isso. Mas a família foi o primeiro grande patrimônio que Deus deixou para nós.
Todo o resto veio depois. Eu fiz minha esposa sofrer muito por causa do meu ministério. Eu fiz o meu filho, o Eduardo, quando criança, sofrer muito por causa do meu ministério, das nossas correrias. Não faça ela pagar um preço que é seu. Não faça. Administre o seu tempo. Tem um recurso, uma ferramenta que a gente usa para não haver desequilíbrio. Organize sua vida. Coloque horário para tudo. Sentem os dois. Hoje, se você está tendo esse problema na tua casa, sentem os dois e avaliem. Aqui, por exemplo, em dias normais, a gente tem dia para tudo. A gente não consegue cumprir 100%, mas está no papel. O papel faz você desintoxicar, porque às vezes está na correria, mas você sabe que em determinado momento aquilo vai acontecer. Então aqui a gente tem o dia da família, tem o dia de dar um passeio no shopping, a gente tem dia até de ficar nós dois juntos, sem as crianças. Tem um monte de tio aí, ó, querendo receber os seus filhos. Não é? Tem tios aqui na live aqui, ó, que gostam de ficar com os nossos filhos. Tá entendendo? Então ponha isso no papel. Segundo, a gente faz o quê? Qual é a nossa rotina? Eu chego do trabalho, o que eu faço? E aí você traz equilíbrio. Se você gasta aí 4 dias da semana dedicado ao seu ministério, os outros 3 você tem obrigação de dedicar a tua esposa, a tua casa, a tua família. E renova a esperança na semana. Às vezes a semana tá tão pesada, tem tanta coisa para fazer, mas aí você já sabe, tal dia é o dia que eu vou parar para ficar com a minha família. É o meu tempo de refrigério. Isso vai te renovar. Isso mesmo. A gente, quando está antecedendo viagens, a gente sabe que a pressão tá grande, mas a gente conversa. A gente sabe que daqui a alguns dias a gente vai viajar. Então vamos esticar um pouquinho. Então põe no papel. Faz um cronograma da semana, conversa com a sua esposa, conversa com o seu marido, sabe? Nunca na vida, tá? Acho que tem uma outra pergunta aqui similar a essa, que fala a respeito do serviço da igreja, que a igreja exige demais de você. Não faz isso não. Sabe uma coisa que a gente tem no nosso ministério? Todo obreiro que vem falar para mim que vai sair para pregar, que vai em tal lugar, eu pergunto se a família dele consentiu. Porque no nosso ministério, sabe quem libera primeiro? É o cônjuge. Não sou eu. Porque quem tem que liberar, quem tem que dar o habeas corpus para você, é a tua esposa, é o teu esposo. Às vezes você coloca um negócio no coração, não, eu vou honrar meu Deus, eu vou honrar meu Deus, eu vou honrar meu Deus. Tem não. gente que tá cancelando a agenda por causa disso, né? Queria servir lá fora, mas não tá servindo dentro ainda, não recebeu, abre as corpos. Não, e tá certo. Tá certo. Eu sei que existem por exemplo, existem de repente algumas esposas ciumentas com o teu ministério. Mas isso é falta de comunicação. É um outro aspecto que a gente vai entrar aqui. Mas guarda essa primeira parte dessa palavra. Organize a vida. Não troque o serviço da igreja pelo serviço da família. Não faça isso. Seu pastor vai vir encher tua cabeça de ladainha. Não, porque Deus vai te honrar, porque você tem que colocar Deus acima de tudo, porque você tem que fazer primeiro para Deus e depois Ele vai te abençoar. Mas a Bíblia fala que a relação do casamento, que nós somos um. Tem que haver comum acordo. Aqui em casa minha esposa fez uma lavagem cerebral tão grande na minha cabeça. Mentira. Põe aqui, Matheus. Isso não contém verdade. Essa live tem que ser. Você tá vendo esse rostinho lindo aqui, ó? Você tá vendo essa coisa linda aqui? Belezura maravilhosa? Isso aqui fez uma lavagem cerebral tão grande na minha cabeça. Fale mais sobre isso. Que tudo que eu vou fazer, eu preciso comunicar a ela. A gente precisa entrar em comum acordo pra acontecer. Tá entendendo? Estamos alinhadinhos agora. A gente é super alinhado aqui. Um dia alguém falou assim pra mim assim, vou te falar algo, mas não fala pra tua esposa não. Ah, não, isso é falar pra mim também, vou te falar isso, não. Perdeu, cara. Se você falar comigo, eu vou compartilhar com ela. A sua sorte é que você pode compartilhar com ele, que antes dele vir me contar, ele já esqueceu. Então não tem esse problema. Não, mas quando são decisões, eu não tô falando de aconselhamentos. Quando são decisões que eu preciso tomar... coisas pessoais, nossa, que a gente compartilha, não a vida das pessoas. E decisões em relação às pessoas, ou que a pessoa fala que envolve ela, eu compartilho.
Compartilhar. Entendeu? Tem aconselhamento, que nem os meninos fazem discipulados comigo, eu não falo pra ela. Isso não acontece. Até porque ela nem Eu quer também. saber. Tem coisa que eu recebo das meninas que eu não compartilho com Mas tomar decisões, saídas, fazer qualquer coisa, a gente faz junto. Tá? Alguém um dia falou assim, eu vou te falar uma coisa sobre a Renata, mas não fala com ela não. Como não? Perdeu. Perdeu, que eu já tô sabendo. Aqui, ó, isso aqui é muito importante falar. Fala aí você sobre isso. Fala você, que eu já falei isso umas 3 vezes já. Meu Deus, mas é os homens que fazem isso geralmente, né? A bispa, ela falou aqui pra mim, hoje, que eu não podia esquecer de falar disso. Você precisa tomar cuidado para o seu sacrifício em Deus não se tornar um assassinato. Porque todo sacrifício que você faz, que não tem a vontade de Deus, se torna um assassinato. Entendeu? Então você precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes você olha para o teu ministério e você pensa que você ir sempre para a igreja, você chegar mais cedo, você está agradando a Deus. Mas sua esposa em casa está descontente. Mas se não agrada a esposa, não está agradando a Deus. Cara, se o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai dizer que quando você for fazer um jejum, você precisa pedir permissão para o seu cônjuge. Você sabia que quem tem domínio sobre o seu corpo não é Deus. É a sua esposa, é o seu esposo. Você está entendendo? Você tem que parar de confundir amor a Deus com amor ao serviço. Você pode amar a Deus sem estar envolvido com ativismo. E a gente peca por isso. Quando eu cheguei no ministério, eu cantava, pregava, dirigia os jovens, dirigia as irmãs, círculo de oração. Dirigia o culto, tirava o oferta, dava bênção. Fazia tudo. E eu achava que Deus estava se alegrando disso, cara. Mentira! Hoje eu sou muito mais feliz. Muito mais feliz. E você quer saber? Nós somos curados. Nós somos tão curados que hoje assim, eu nem sei se eu trabalho com mais intensidade, mas ela nem se incomoda hoje. Entendeu? Mas quantas vezes eu não deixei de fazer coisas pela família e ia fazer para o serviço achando que estava fazendo para Deus. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava matando ela. E deu um trabalho para ressuscitar esse trem aqui. Mas vive estou agora. Ai, meu Deus. Olha, vocês são bênção na minha vida, ou melhor, na vida da minha família. A Daiane e o Simon. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, hein? Legal ouvir isso aí. Encerramos, bispa? Não, tem mais coisa. Não, o equilíbrio e ministério. Ah, sim, sim. Encerramos, né? Vamos falar de algo quente agora. Eita. O pessoal quer ouvir algo quente. Joga bom agora. Ainda bem que os meninos que estão aqui não são menor, né? O técnico de som tá quase dormindo. Técnico da câmera, joga uma água ali no técnico. Deixa eu falar para os solteiros agora. A gente já falou muita coisa para casar. Eu recebi várias mensagens aqui a respeito do varão valoroso. A irmã quer casar. Olha só. Sobre namoro. Eu gostei dessa pergunta aqui, ó. Como saber onde procurar a pessoa certa? Sem manifestos aí, viu? Ela descobriu que procurou no lugar errado agora, no meio da live. Como saber onde procurar a pessoa certa? Onde? Olha só, eu estava escrevendo algumas coisas sobre isso. Presta atenção. Amor, me responde a pergunta básica, tá, amor? Facinho assim, ó. Amor, se você quer comprar remédio, onde você vai? Oxi, na farmácia. Amor, se você quer comprar... você não vai saber essa. Vai sim. Não sei não, faz uma versão assim. Se você quiser comprar um pneu, amor, você vai onde? Você sabe onde compra pneu? Mano, que venda pneus. Borracheiro. Pneus. Se você quer comprar, amor, fruta, especificamente um lugar que só vende fruta. Vou no hortifruti. Hortifruti. Por quê? Isso tem a ver com valores, não é, amor? O que você quer, né?
entre aquilo que você quer e o lugar que você vai para encontrar. O lugar que você busca. E o lugar que você busca. Então você precisa entender que o que você quer tem que estar relacionado ao lugar que você busca. Vai ficar pesado esse negócio, hein? Se fosse vocês, não tinha mandado essa pergunta. Vai ou não vai? Porque às vezes as pessoas estão querendo encontrar o varão valoroso, o servo fiel, o príncipe encantado, mas você está indo em lugares errados buscar isso. Quando não, você deixa se envolver por pessoas que estão em ambientes desfavoráveis. Você quer um cara que te honre, um cara temente a Deus, e aí você encontra qualquer fulano por aí, e aí você quer colocar ele na sua vida. Sabe o que você quer fazer? Você quer orar para Deus consertar ele. Ou então, às vezes acontece o contrário, né? A pessoa está orando, que é uma pessoa top, mas não é uma pessoa top. Não respeita ninguém, trata as pessoas de qualquer maneira, mas que é uma pessoa que seja muito respeitadora, que faça tudo direitinho, mas não é nada daquilo. Eu gosto quando ela fala. Então, pra gente arrumar alguém naquele nível que a gente quer, a gente tem que no mínimo estar nesse nível também, né? Porque o relacionamento é muito mais do que dar, do que você receber. E você atrai aquilo que você é. Na maioria das vezes. Você está sempre atraindo aquilo que você é. Ou então você foi buscar no lugar errado. Às vezes você nem é, mas você pegou no lugar errado. Aí você vai dizer assim, mas na igreja existem muitas pessoas erradas. Sim, eu estou pronto para isso. Eu me preparei para isso. É claro que tem. Como também no mundo existem pessoas que são íntegras e corretas. Sim. Mas existe uma lógica, você precisa construir valores. Se você quer um cara que ama a família, que respeita as pessoas, você não pode ir num fluxo buscar um marido para você. Né? Fala a linguagem da galera. Né? Se você quer alguém que te trate bem, você não pode ir buscar alguém aí, de repente, nas salas de bate-papo da vida, e não estou generalizando. Escuta uma coisa, quando a gente fala isso aqui, você não pode fazer que uma exceção se transforme numa regra. É verdade. O fulano fez isso, deu certo. Isso mesmo. Mas vai dar com você também? Não transforme uma exceção numa regra. Nós estamos falando de uma regra. Por regra. Não é saudável você fazer isso. Mas existem exceções, bispos? Claro que existe. Claro que existem exceções. Então, o que acontece? A Bíblia vai me ensinar algo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4. Deus vai dizer ao povo: não darás tuas filhas e teus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar seus filhos de mim. Deus está falando ao povo de Israel: não dê teus filhos aos povos pagãos. Também não receba as filhas dos povos pagãos e dê a eles teus filhos. E por que Deus está falando isso? Isso é muito bacana. No versículo 4, Deus vai dizer assim, pois eles vão fazer os teus filhos desviarem de mim. Sabe o que Deus está dizendo? Você é crente, se casa com uma pessoa não crente, a sua geração corre o risco de não servir a Deus. Muito sério isso. Você está interrompendo o reino. Muito sério. Quando você faz isso, você está... Mesmo que você tenha fé para que o outro seja salvo, mas quando você entra num relacionamento desse tipo, você está falando, você está olhando para o reino e está falando assim, olha, eu não estou preocupado se os meus filhos não andarem no caminho do reino. Então por que Deus está preocupado com isso? Deus está preocupado que esse tipo de relacionamento interrompa o quê? O cristianismo. Porque se você se casa com um varão crente, a probabilidade, estou falando de regra, tá bom? A probabilidade dos seus filhos servirem ao Senhor é muito grande. Então a preocupação de Deus está voltada para isso. Aí o que acontece? Na igreja, existem aqueles cabras que são ruins para arrebentar? Existem. Existem aquelas meninas que dão nó em pingo d'água? Existem. Existem aquelas pessoas que querem se casar com alguém de bem assim, e era um tranqueiro feito eu? Existem. Claro que existem. A Bíblia também me ensina critérios para isso.
Qual é o primeiro critério? Onde buscar? Porque, bispa, quando a gente vai fazer feira, que a gente vai comprar uma fruta, a gente está indo no lugar certo, não tá? Mas quando chega na barraca lá do cara que fica gritando, o que a gente faz com as frutas? Tem que escolher. A gente escolhe. Nós estamos no lugar certo, concorda? Mas isso, põe para cá, Mateus. Nós estamos no lugar certo, mas isso não significa que você não tem que escolher, minha filha. O fato de você estar na igreja não significa que todo mundo é santo, que todo mundo é correto, que todo mundo é direito, que todo mundo é certinho. Ah, eu escolhi um crente, mas ele me traiu, ele fez as coisas erradas, ele não sei o quê. É claro, porque na hora de escolher a pessoa, você errou. E aí, presta atenção numa coisa. Eu e a bispa compartilhamos do mesmo pensamento em relação a isso. As pessoas ficam nesse negócio assim. Ah, eu vou orar para Deus me dar alguém, 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 eu vou orar para Deus... Não existe isso. Mas, bispo, não faça de uma exceção uma regra. Você sabe como o povo casava antigamente? Tem alguém idoso aqui na live que vai saber do que eu estou falando? Antigamente que se casava por amor, bispo? É um tal do negócio agora de amor. Bispo, eu estou separando porque o amor acabou. Aí eu pergunto, quando você começou a namorar com essa pessoa, quando você começou a namorar comigo, você me amava? Claro que não, tinha acabado de te conhecer. Então, se hoje você falar assim pra mim, eu tô me separando de você porque o amor acabou, você tá com uma inverdade comigo, não tá? Claro. Porque eu vou olhar pra você e vou dizer assim, mas quando você começou a namorar comigo, você não me amava, você começou. Verdade. Sabe o que ocorre às vezes? O amor vem depois. O amor vem depois. Sabe o que ocorre às vezes? Você tá com preguiça de fazer tudo de novo. Porque do mesmo jeito que você conquistou ela, isso aqui me deu um trabalho pra conquistar, rapaz, mas eu conquisto toda vez que precisar. Não me importa, não. Esse negócio do amor, de se sustentar no amor, tô separando porque o amor acabou, Não, isso não cola diante de Deus. Vai recuperar ele de volta. Vai recuperar ele de volta. O mesmo caminho que você fez para se relacionar com a pessoa, porque o que te atraiu primeiro, de repente, foi o olhar, ou foi a beleza da pessoa, a admiração. Foi a admiração que uniu vocês dois, não foi o amor. E por que você vai separar porque o amor acabou? A admiração acabou também, mesmo, mas a admiração se recupera. E que às vezes é mais fácil ir embora do que você ter que conquistar todos os dias, né? Então assim, às vezes você está no lugar errado, mas você escolheu errado. Aí eu quero te dar algumas dicas aqui do ponto de vista bíblico, para você entender uma coisa. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 4, a Bíblia vai falar a respeito de Abraão, tá? E Eliezer, que vai buscar uma esposa para Isaac. Olha que interessante. O Isaac nem olhou a Rebeca, né? Nem sabia como era. O Abraão deu uma ordem ao servo dele. Vai lá buscar uma esposa para o meu filho. Agora tem o seguinte, vá no meio da minha parentela. O que o Abraão está determinando? Lugar. Qual é o lugar? Minha parentela. As pessoas que têm mesmo sangue que eu naquela época. As pessoas que eu conheço, as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu tenho laços. Primeiro critério é esse. Aí, o cara vai lá. Quando chega lá, o Eliezer vai fazer uma oração a Deus. Só que o Eliezer, ele está fazendo uma oração a Deus, não é para que a mulher que chega seja bonita, seja elegante. Ele fala assim para Deus, Senhor, aquela primeira mulher que chegar aqui, der água para mim e servir os meus camelos, essa é aquela que tu tem escolhido para o meu Senhor. O que o cara está avaliando? A beleza? O cara está avaliando a riqueza? O cara está avaliando se a pessoa é famosa? Não. O cara está avaliando uma coisa muito preciosa num relacionamento. Porque quando a gente fala de serviço, a gente fala de empatia, a gente fala de trabalho, a gente fala de compaixão. O Eliezer olhou para aquela mulher para ver se ela era uma moça dedicada. Às vezes a menina quer casar com o cara e o cara, desculpa a expressão, é um vagabundo. Vive às custas do pai. Maria Clara tinha que estar aqui ouvindo essa ministração. Não estou falando que o cara tem que ser rico, mas o cara tem que dar o suorzinho. O cara tem que se interessar pela vida. E aí talvez você está na igreja, mas você escolheu errado.
Porque o cara se veste com o dinheiro do pai, o cara te leva para sair com o dinheiro do pai, o cara faz o que faz com o dinheiro do pai e quando não tem o dinheiro do pai não faz nada. Não tem responsabilidade, não tem maturidade, não tem nada. Você sabe qual é uma outra melhor, bispa? Mateus capítulo 25, tem uma festa de casamento. E o noivo foi buscar as virgens para entrarem no casamento. E o que o noivo está buscando nas virgens, bispa? O que o noivo espera das virgens, bispa? Que elas estejam com a lâmpada Acesa. Acesa, cara. Você está dentro da igreja, menina, menininho. Você não tem que encontrar o mais bonito, assim igual o nosso cameraman que está aqui olhando para mim, que é esse olhar bonito dele. Lindo, com essa cara de dinamarquês. Ele já tem um relacionamento, não precisa vender ele na live. Mas você tem que encontrar alguém que tem a luz, que carrega a luz, que está com a lâmpada, que está com a lâmpada acesa, que tem azeite reserva. A sua preocupação tem que estar nisso. O problema é que você entra no relacionamento e depois você quer que Deus conserta tudo. Não vai rolar. Não vai acontecer. Não vai ter jeito. A gente é expert em fazer isso, né? Fazer as nossas próprias escolhas e depois querer que Deus conserte o nosso caos. Qual o momento certo para se casar? Deus lá no Éden, ele colocou o Adão dentro do Éden. E ele falou assim para o Éden, Adão, você vai lavrar, significa trabalho, e guardar, significa responsabilidade e compromisso. E aí, ele deu uma ordem para o Adão. Ele falou assim, Adão, de toda árvore do jardim comerás, livremente. Sabe o que Deus está falando para ele? Tenha prazer e deleite na vida. Qual o momento certo de casar? O momento certo de casar é quando você tem responsabilidade e compromisso. Quando você tem um trabalho. Pega a bateria do note. Pega o carregador da bateria. Tá aí já, ó. É só ligar aí. Momento certo, você tem que ter trabalho. Momento certo, você tem que ter responsabilidade. Momento certo, você tem que ter compromisso. Momento certo, você tem que aprender, ter descoberto o prazer na vida sozinho. Tem gente que casa e coloca toda a expectativa das correções emocionais da vida no outro. Sofreu a vida inteira. Aí olha para um bonito assim, igual eu. Eu sei que você manda, Matheus. Não, sério. E fica esperando que o cara vai resolver os buracos emocionais dentro da tua alma. Não vai acontecer. Tá bom? Deixa eu seguir aqui que eu vou falar a última. Pra gente encerrar, porque a hora voou já. Só tem mais um? Não, tem um monte, mas eu vou falar mais uma e a gente marca uma outra live. Você que não compartilhou ainda aí, ó, compartilha aí. Deus abençoe todo mundo que está chegando por aí. Vamos falar da última. Eu quero falar de sexo. Meu Deus. Eu quero falar de sexo, porque os meninos estão esperando aí pra gente falar desse negócio. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ó o Everton. Tem que marcar uma série. Vamos marcar uma série. Ah, Vanessa, tá cedo, segue aí. Tá cedo, continua. Tem um monte de pergunta ainda, a gente tem que marcar mesmo pra responder de todo mundo. Vamos marcar uma série. A gente, quem sabe aí, não faz mais uma seguida, próximo domingo. Vou ver com a bispa aqui, a gente alinha. Ah, é. Galera, orem pela bispa. Orem. Pra lá, a câmera. Orem pela bispa, ela vai fazer uma cirurgia esse mês. A gente tá orando há bastante tempo por essa cirurgia. Aí a gente ia fazer uma outra domingo, mas não vai dar porque ela vai estar no processo de cirurgia, ela vai fazer essa semana, tá? Mas aí logo que ela se recuperar a gente faz outra. Mas é uma cirurgia simples, tá, gente? Não precisa se preocupar não. Vamos lá, vamos falar de mais uma. Eu falei que ia falar de sexo, os meninos tá cedo, fala aí. Apareceu fala todo aí, mundo agora, fala né? aí. Ó, vamos lá. Eu acho que a gente tinha que falar antes disso daquela pergunta. Cadê aquela do casamento? Qual? Do convite. Você quer falar dessa? A gente fala dela depois, então. Acho que não vai dar tempo.
A gente fala, o pessoal tá tudo agitado? Não, tá todo mundo. A Maiara, a Giovana e a Gabi já saíram da live já. Já tá só pro maior de 18, então vambora. Vamos lá, o pessoal tá aí, vamos lá falar então. Olha só. Um casal que quando briga ficam semanas sem se falar. Será que isso acontece, Bispo? Imagina! Com a gente nunca aconteceu, né? Meu Deus do céu, Bispo. Posso entregar? Pode falar, Bispo. Eu já fui terrível já. E ó, eu tô em processo. Olha quem era assim. Quem era, né? Agora não é mais. Glória a Deus por isso. E eu tô em processo ainda, viu? Isso aqui não fala que não sou quem fala e tá. Mas olha só. Fica dias sem se falar. E aí quando dá a abstinência do sexo, normalmente o homem faz isso, sabe? Então, nunca conversa pra resolver e depois só volta a falar Quando quer sexo. quando quer sexo. Não resolve nada. Não resolve. Nada. Volta a falar por um interesse, né? Físico. Deixa eu falar uma coisa aqui. A Bíblia já vai descer a madeira em geral, mas deixa eu falar uma coisa. Não vou não. Vou ficar... Bate geral. Não, isso é como, né? Vamos lá. Primeiro vamos falar da sexualidade. Sexualidade e comunicação tem tudo a ver, tá bom? Sexualidade e comunicação Caminham juntos. tem tudo a ver. Tá aqui uma mulher para falar sobre isso, tá? Algumas coisas que os casais precisam entender em relação a uma sexualidade, às vezes, que não é tão eficiente no sentido de, às vezes, os meninos contabilizam mesmo os períodos, esse tipo de coisa, mas às vezes existem problemas. Problemas emocionais, existem problemas físicos, às vezes o seu parceiro, o seu cônjuge, ele tem enfermidades que isso diminui a libido e por aí vai. Como também emoções também, porque o sexo, quando o corpo está saudável, o sexo acontece aqui, na cabeça, tá? Normalmente os meninos é naquele momento. As meninas têm histórico. As meninas têm um histórico. O pastor Josué tem que colher a lenha durante o dia e acender o fogo. Tem que pegar os gravetos o dia todo para acender a fogueira de noite. Então, assim, os meninos, eles se conectam ao sexo pelo aquilo que eles estão vendo naquele momento. As meninas se conectam ao sexo pelo histórico. E aí eu tô falando, gente, por via de regra, não tô falando de exceções, tá bom? Talvez você vai falar, não, comigo não é assim. Tudo bem, tô falando por via de regra. Aí as meninas, algumas 24 horas, outras 48 e por aí vai. Tem aquelas que são 72, uma semana inteira, e ela fica gravada aqui. Então você precisa entender sobre essas coisas. Por que eu falo isso? Se existe um problema emocional, você precisa tratar o problema emocional para ter uma sexualidade sadia. Se existe um problema físico, uma patologia física, você precisa tratar isso, tá? E ver se tem tratamento e se avaliar dentro disso, tá bom? Para ver o que está ocorrendo. Eu gosto de escutar uma pastora chamada Laudiceia Mendes. E ela fala bastante sobre isso. Ela fala que ela teve uma menopausa precoce com 36 anos. O que aconteceu? O marido dela teve que ressignificar o amor deles. Então você precisa ter esse tipo de compreensão, tá? Dado isso, podemos falar agora sobre o que vamos falar. Então o que ocorre? O sexo é um tipo de linguagem. E aí onde está o problema? Às vezes o cara ele não quer conversar verbalmente, mas ele quer ter uma conversa sexual com a esposa depois. Você precisa entender, da mesma maneira que você se comunica verbalmente com a sua esposa, que você fala e que ela ouve, quando vocês estão fazendo sexo, existe uma comunicação. Informações estão sendo trocadas. Do mesmo jeito que você troca informações quando você fala e ela ouve. Quando vocês estão se relacionando, também está acontecendo uma conversa ali. É tanto que tem casais que, com o passar dos anos, eles já se descobrem nessa área, que aí quando eles estão na relação, eles se conhecem tanto que a conversa fica boa. A conversa fica boa. Mas isso o quê? A cama, ela é uma extensão do diálogo. Então, se você não se comunica verbalmente com a sua esposa, você nunca vai se comunicar com plenitude sexualmente com ela.
Então você precisa entender que da mesma maneira, e eu acho isso muito triste na vida dos casais, da mesma maneira que às vezes você deixa a sua esposa falando sozinha no cotidiano, tem noite ou dia, ou seja lá o horário que vocês praticam o sexo, que você está falando sozinho, você não tem vergonha disso, não? Do mesmo jeito que ela quer conversar com você, verbalizadamente, você não quer conversar com ela, quando você vai ter uma noite de prazer com ela, você fala sozinho. E aí eu acho que isso é muito pesado para uma vida a dois. Eu acho que o prazer ele precisa ser mútuo. Eu sei que às vezes existem esposas que até têm disfunção, que elas às vezes praticam o sexo para servir o marido literalmente porque o ama, mas quando a comunicação é um problema, tem noite que você está falando sozinho, negão. E aí você não vive a plenitude desse troço. E eu preciso falar aqui que o sexo é algo dado por Deus. Isso é para nós dois, para os homens e para as mulheres. Porque tem mulher que tem dificuldade de lidar com isso também. Que às vezes os problemas, o cansaço, administrar mal a vida de sua também, mulher, contribui para você não ter uma vida sexual totalmente ativa. Tem mulher às vezes que tem um problema patológico, mas também não quer resolver. Por quê? Porque já tem um problema de comunicação, aí pensa, isso daqui vai ser minha muleta. Eu não vou procurar resolver isso daqui porque eu não vou ter que estar com ele. Toda vez que ele me procurar, eu vou falar, eu tô doente, você sabe que eu tenho esse problema, mas eu também não vou procurar ajuda porque tá bom pra mim assim. É cômodo, né? É. É cômodo. Muito cômodo. Então, precisa se estabelecer essa comunicação, precisa resolver isso. Aí deixa eu falar aqui um pouquinho sobre essa questão da comunicação. A gente não vai conseguir falar sobre filhos hoje. Não. Nós vamos fazer uma live só para filhos. Eu acho que o assunto é bem... É muito extenso. Nós vamos fazer uma live só para filhos. A próxima a gente fala só de filhos, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre como a gente consegue estabelecer essa comunicação. Tem um texto de 1 Coríntios capítulo 14. Porque se você quer falar bem sexualmente com a tua esposa, cara, você precisa se comunicar bem com ela durante o dia. Durante a semana. 1 Coríntios capítulo 14. Eu nem achei, bispo, eu sumi. Porque se a trombeta der sonido, é esse? É esse mesmo. Lê pra mim aí. Do 8 ao 10? Do 8 ao 10. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando a respeito das línguas, é claro, é óbvio, o contexto é esse. Mas eu quero usar o pensamento do Paulo aqui para a gente falar sobre comunicação. Primeira coisa que Paulo fala, olha, se a trombeta emitir um som incerto, se o som não for claro, como é que você vai fazer o exército se movimentar? Tá? Aí Paulo, ele continua dizendo, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Tem dois problemas. Quando o casal fica bravo dentro de casa. Normalmente, em tese, a mulher tem razão. Normalmente, quase sempre. Toda vez. 99,9% ela tem razão. Isso, agora tá certo. Estamos esperando chegar nessa porcentagem. O 1% ela só tem, o 0,1% ela só tem dúvida. Tá? Mas não significa que nós tenhamos razão. A mulher tem razão na maioria das vezes. Por quê? Na essência, espiritualmente, Deus preparou ela para isso. Só que a mulher tem um problema muito grave. Ela é osso. E osso quebra. Osso é rígido. Então, na maioria das vezes, a mulher sabe o que falar, mas não sabe como falar. Não sabe quando falar. Não sabe onde falar.
e nem sabe a hora de falar. Então, ela tem razão, mas não sabe como, não sabe onde, não sabe quando. E isso é um problema para os meninos. Por quê, mulheres? Olha o que o Paulo está dizendo. Se o som da trombeta não for claro, não ficar claro o som, o exército não se move. É esse camarada, barrigudo, careca que está do teu lado na tua casa. Se você não falar com clareza, tá? Se você não expor isso, se você não escrever para ele, se você não desenhar para ele, se você não descobri-lo, existe um livro chamado 5 Linguagens do Amor. Se você não entender a maneira com que ele vai te ouvir, porque cara, todo mundo tem uma maneira de se comunicar diferente. Eu estou aprendendo a maneira com que eu me comunico com a minha esposa. Ainda estou aprendendo, depois de tantos anos. Então eu consigo perceber. Então eu percebo, e eu tenho percebido que os anos vão passando e ela tem feito o mesmo comigo. Então dentro disso você precisa entender qual é o momento que o outro vai te ouvir. Quando, como, de que maneira. Existe. Psicologicamente falando, existe uma maneira dele te escutar. Se esse problema está muito profundo, busca uma terapia. Vai para a terapia que ele vai aprender a se comunicar. Tá entendendo? Mas existe essa maneira. Tá? Então não dá assim para querer que o outro descubra. É como os meninos. Como eu já fiz muito isso. Fecha a cara, não fala nada. E as meninas, o time das meninas é diferente, né? Porque elas... A minha esposa, por exemplo. A minha esposa gritou agora, daqui a 1 minuto, a nuvem preta saiu da cabeça dela, cara. Tá tudo resolvido. Ela já tá rindo. Já tá conversando com você, sabe? Da maneira, sabe? Normal, tranquilo. Agora os meninos, o que eles fazem? Fecham uma cara e aí vão empurrando, sabe? Vão empurrando. E aí sabe o que as meninas fazem? As meninas usam o sexo para punir. Queimam arroz e vai punindo. A casa fica com a atmosfera tóxica. Totalmente tóxica. Então você, menino, tá com algum problema? É claro, eu tenho dificuldade de conversar até hoje para falar. Porque eu fico preocupado de ferir a minha amada. Eu não gosto de fazer ela ficar triste. E às vezes eu não sei falar. Então eu fico buscando maneiras de falar, de me abrir, de conversar, sabe? E eu sou duro na queda. Eu sou pesado, cara. Porque eu sou um cara que argumenta demais. Tem hora que eu decido não argumentar. Mas a gente tem... Tudo vira pregação. Entrega o sermão inteirinho, né? Pronto, já tá me... Eu também já tá entrego o sermão inteiro. Já tá me... Então, precisa falar. Esposa, se você ficou chateada, senta com ele e conversa. Só tô triste. Você quer me ouvir? Posso falar? Marido, aconteceu alguma coisa errada? Não fecha a cara não, vai pra conversa, irmão. Troca ideia. Tem maridos que trocam a maior ideia com os amigos, mas em casa é um túmulo. Não fala nada, não conversa nada, não comunica nada. Então, você quer ter uma sexualidade boa? Estabeleça uma boa comunicação com a tua esposa. Cara, eu acho que se você tiver uma boa comunicação com a tua esposa, 70% da tua sexualidade aí já está resolvida. Depois você compra uma fantasia do Homem-Aranha. Deus, amor. Pra quem gosta, se não do Batman. Tá bom, chega. Entendeu? Ou a cueca do elefante. Tem que digitar essa live. Mas a comunicação, é na comunicação que o caos vai embora. Deus, no Gênesis, ele usa a comunicação para tirar o caos que tinha se instaurado na Terra. Ele fala para que o caos vá embora. Então, se a tua vida, se a tua sexualidade está ruim, sabe? Você precisa
Literalmente, estabelecer uma boa comunicação. E se você continuar dessa maneira, sabe? Sem se comunicar com a tua esposa, sem falar com ela, sem expressar para ela o carinho que você sente, tá? Você tá fadado a ter até ter uma vida sexual, mas está fadado a viver uma vida de amargura incompleta. Porque o sexo não é tudo dentro de uma relação. É que a gente vive numa sociedade que literalmente colocou um sexo sobre um altar. Hoje tudo envolve sexo. A sexualidade desaflorou. É muito explorado isso, né? É explorado, é explícito, sabe? Atrai os comerciais que você assiste na televisão, as novelas que você assiste na televisão, sabe? Os canais de internet, tudo está relacionado a isso. Explora a sexualidade feminina, masculina. Por quê? Isso é uma maneira de conectar-se, mas esse não é o ponto de conexão que Deus deixou para nós nos conectarmos. A conexão é a fala, a conexão é o serviço e o sexo é o ápice de tudo isso, é a recompensa de tudo isso, tá entendendo? Então é assim, não quer falar, mas quer ter sexo, você está matando a tua esposa. Ou só quer falar porque vai falar do sexo. Também. Não quer ouvir o que não é interessante. Você não quer uma esposa, você quer aquela coisa feia que todo mundo fala por aí. Você precisa entender que a esposa não é apenas para você ter relacionamento íntimo. Deus deu ela a você para você construir uma família. Agora, a insistência nesse comportamento vai destruir tua casa. Você pode passar 30 anos casado com essa mulher, mas você vai ter um relacionamento destruído. Vocês vão estar juntos fisicamente, mas vocês nunca vão estar juntos em espírito, em amor, em completude. Agora, as meninas também não podem punir os homens. Olha, eu sempre falo que as meninas são muito mais inteligentes que os meninos. O que você acha, Bispo? Opa, tô contigo nessa. Eu acho que as meninas são muito mais inteligentes. Eu acho que as meninas têm muito mais estratégias. Eu acho que as meninas, assim como Eva persuadiu Adão a comer do fruto, ela teve uma comunicação mais poderosa do que a de Deus. Entendo o que eu estou falando aqui. Em relação ao Adão. Porque Adão não foi conduzido pela fala de Deus, ele foi conduzido pela fala de Eva. Então percebe o poder que há nas suas mãos. Ter um pouco de paciência, você vai domar esse leão aí. Tá bom? Eu vou colocar aqui, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Eu tenho mais uma fala sobre isso. Você vai falar alguma coisa, amor? Não. Ela vai, ela tá abrindo aqui. Tô só lendo o negócio aqui, não pode ir. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar o meu telefone aqui. Fixar aqui. Porque se você tiver com grandes desafios... Posso fazer isso, mulher? Pode Vamos arrumar mais programa? Vamos arrumar mais programa? Vamos arrumar mais uns? Eu vou fixar aqui o telefone nosso aqui, ó. Na live. E aí você... Se você... Aqui, coloca aí que eu vou fixar aqui. Tá. Aí se você quiser chamar a gente vai te ajudar. Isso aí. De forma mais participativa. A gente não consegue resolver tudo numa palestra como essa aqui. Isso aqui mesmo, né? Isso mesmo. Pessoal, a gente vai ter que terminar, né? Já passou do horário. A gente vai ter que terminar. Na próxima a gente fala das outras perguntas. Tem umas perguntas bem bomba mesmo. Quer falar daquela? Pra terminar? Pode ser. Vamos falar? Acho que não, a gente vai tomar muito tempo nessa daí. Então vamos falar na próxima? Essa tem que ser bem esclarecida, né? Pra não ficar nenhum Vamos falar tipo na próxima. dúvida. Tem uma aqui, que é uma pergunta bem bacana, assim, bem atual. A gente vai responder na próxima, não vai dar tempo. Ô Marcos, ligue já. Esse Marcos, Ligue. vou te falar uma coisa, viu? Sobre esse tal de Marcos Schiavos. Lorde. Marcos Schiavo. Galera, a gente está finalizando hoje, tá bom?
mas a gente vai voltar. Quantos querem que a gente volte aí, falar do tema, do assunto? Fala aí, quem é que quer que a gente volte a falar? Eu coloquei o telefone nosso aí, tá bom? Quem é que quer falar aí? Quem é que a gente fale mais? Que a gente marque uma outra. Cadê? Manda aí. Pessoal, tá falando. Tá com um delayzinho. Tá, pelo menos aqui no meu tá um delay bem longo. Essa música é boa, né? Tô demorando pra chegar. A Bispa essa semana vai fazer uma... Essa música é demais. Aumenta aí, contra-regra. Acho que o contra-regra dormiu. Essa música é muito legal, cara. O pastor Daniel me apresentou essa música. É uma delícia essa música. Essa música é muito boa. A Raiz. Nossa, é demais essa música. Mas não é a Raiz que está cantando, é o Gabriel. Eu deixei meu número fixo aí, tá bom? Você que tiver grandes dificuldades, chama a gente. Vamos bater um papo, tá? A gente vai voltar, falar de mais coisas. Tem muitas perguntas aqui ainda que não deu tempo da gente sintetizar aqui e falar tudo. Falar sobre filhos, como tratar os filhos na adolescência, filhos e reino, marido que não respeita a autoridade da esposa diante dos filhos. Renúncia saudável. Falar sobre renúncias, falar sobre divórcio, sobre traições, sobre novo casamento, falar sobre maridos que não são crentes, maridos que não querem se casar, falar sobre orar, né? Orações, sacerdócio do lar. Tem uma pergunta aqui sobre frequentar um casamento homossexual. Nós vamos falar isso na próxima. Fizeram a pergunta se é correto ou não frequentar um casamento homossexual. Nós vamos falar na próxima. Falar sobre costumes básicos que os casais estão perdendo, estão esfriando o amor. Tem muita coisa aqui ainda. Orações proféticas. Bom, tem muita coisa para falar e a gente vai marcar aí na próxima para falar sobre essas coisas. Tá bom? A Bispa vai fazer uma cirurgia essa semana, mas aí quando ela se refazer aí a gente já lança a nova data. Nós vamos orar antes de eu dar os avisos, vamos orar. Nós queremos orar pelos casais, pelas famílias, nós vamos falar sobre filhos também, acho muito importante. Não dá tempo, não deu tempo hoje, me desculpe. Eu acho que o dia dos filhos tem que tirar para falar só disso. A gente vai fazer uma live só para filhos, pais e filhos, a gente vai falar sobre isso. Espero que a gente possa ter ajudado vocês de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp, tá bom? Nós somos totalmente acessíveis. Manda uma mensagem para mim aí, tá? Nós vamos bater um papo. Às vezes não dá para responder na hora, mas a gente sempre responde. Eu fixei o meu número aí, tá? 981930907, tá bom? Pode chamar aí que a gente vai bater um papo sobre o assunto. A Bispa, você vai orar agora. A Bispa vai orar pelas famílias, pelos casais, tá bom? Dá a mãozinha aqui. Aí o nosso câmera pode trabalhar as câmeras do jeito que ele quiser agora. Ele tá. Porque agora você tá ali. Solto. Ele já tá mandando aqui, tava mandando Já. aqui no operador de som. Me serviu água. Isso não é uma benção. Vamos orar. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te engrandecer por mais essa noite de aprendizado na tua presença. Obrigado, Senhor, por nos instruir, por cuidar de nós com tanto amor, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que tu venha visitar os casamentos nesse momento, Pai. Que o Senhor venha trazer cura para a comunicação, para a sexualidade, para todos os problemas que os casais que assistem essa live nesse momento estão enfrentando. Espírito de Deus, tu és muito importante nas nossas vidas. Conduz, ó Pai, as nossas famílias, ó Pai. Abençoa não só os casamentos, mas os filhos também, ó Pai, que são frutos, ó Deus,
essa instituição chamada casamento que nasceu no teu coração, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia. Sabemos que não é fácil, mas com o teu Espírito Santo a nos guiar, ó Pai, nós vamos vencer. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, ó Pai, mais uma vez. Amém. Amém. Pessoal, dia 16 vai acontecer o culto da nossa comunidade. Estamos aí a todo vapor. O coração está ardendo para esse tempo. Tá bom? Essa semana eu vou disponibilizar o link nos grupos, nas redes sociais, para você fazer a sua inscrição. A gente, pela misericórdia de Deus, conseguiu um lugar que comporta 150 pessoas, tá? Então você precisa correr, se inscrever, tá? Para você não ficar de fora desse tempo que vai ser muito precioso. Será um culto de ceia, mas você que não é batizado, você que nem é cristão, mas todos estão convidados para estar participando desse culto juntamente com a gente. Então essa semana aí a gente vai estar disponibilizando aí o link para você fazer a sua inscrição, tá bom? Se inscreveu, viu que não vai dar para ir no dia, avisa, tá bom? Chama a gente, chama eu, o bispo, as meninas, a secretária, avisa pra gente passar a vaga para outra pessoa. A gente tem 2 secretárias do nosso ministério, que é a Ellen e a Elaine, e elas estão aí enviando mensagens aí para as pessoas que fizeram o cadastro da nossa comunidade, tá bom? Gostaria que você tratasse as nossas secretárias aí com muito carinho, com muito respeito, porque elas estão servindo o reino. Você que ainda não retornou o contato, por favor, faça isso, retorne, que é de suma importância. Nós estamos passando por um tempo de estrutura e você vai ficar por dentro de tudo que acontecer na comunidade. Eu já quero hoje abrir um convite aqui. Terça-feira tem a live das meninas e a gente vai ter aqui uma visita muito bacana aqui. Uma visita top, hein? Muito bacana. Criem expectativas. Inclusive, eu acho que terça-feira a gente tem que trazer o contra-rega e o... Tem que trazer. Tem que trazer o câmera e o contra-rega terça-feira. A gente vai sentar nessa mesa aqui com as visitas e vamos fazer legal aqui. Vai ser bênção, vai ser bênção. Já tô ansiosa. Quero mandar um convite aqui, ó. Terça-feira a nossa live vai ter hora para começar e hora para terminar. Por quê? Preste bem atenção nisso. Terça-feira, às 9h30, nós vamos abrir uma sala de oração no Zoom. Então nós vamos direcionar todos os pedidos de oração para a sala no Zoom. Acabou a live, a gente vai direto para a sala de oração no Zoom. Você que não tem o aplicativo, instala aí, tá? Lá no Zoom a gente vai se olhar, todo mundo vai se ver e nós vamos fazer um período de oração de 15 a 20 minutos. Nós não vamos passar disso. Então na terça-feira nós vamos sair da live e nós vamos direto para a sala de oração. Instala o Zoom, se você não tem ainda, no seu celular, no seu computador. E bispo, como é que eu faço para entrar nessa sala? Na terça-feira eu vou disponibilizar o link já na live, para a hora que acabar a live, você entrar na sala juntamente conosco, tá bom? Nós vamos estar orando por famílias, nós vamos estar orando pelos enfermos, nós vamos estar orando para que Deus abra portas e nós vamos estar orando pela nossa nação. Então vai ser um tempo assim poderoso. Eu quero te convocar. Eu vou lançar aí na semana os links nos grupos. Os grupos vão distribuir para as pessoas e aí literalmente vai ser um tempo assim abençoador e muito precioso para todos nós. Tá bom? Acabou, né? Acabou. Beijo no coração. O que aconteceu? Você trocou a câmera? Não ainda. Hã? Não ainda. Ah, você quer pôr aqui? Você quer pôr aqui? Ah, eu Põe quero aqui. ficar Eu quero ficar nessa aqui. Isso daí tá muito Eu quero bonito. falar nessa aqui. Essa aqui tá bonita. Tá aqui já? Tá. Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus... Olha que mulher bonita, cara. Obrigada. Deus me presenteou. É sua. Eu, graças a Deus, Deus me presenteou. Terça-feira eu te espero. Na live das meninas, nós vamos ter uma participação aqui, ó, extraordinária. Dá pra falar o tema? Não. Dá pra falar o tema? Não, deixa de surpresinha, né? Não, só um teminha assim, pessoal. Eu conversei com ela ontem, ela falou que ela passou por tantas transições, Deus trabalhou tanto nela esse tempo, Deus ensinou tanta coisa para ela nesse tempo de pandemia, cara, e ela vai estar aqui compartilhando umas coisas. Tem muita vida para derramar em nós. Tem muita vida para derramar em nós. Então terça-feira eu te espero às 20h30 e às 21h30. A gente vai estar na sala de oração, cara. Vai ser poderoso para a tua vida. Vem, eu vou disponibilizar o link nas redes sociais e eu espero você na terça-feira às 9h30 para orar junto com a nossa comunidade. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família.
Se você ainda não compartilhou essa live, compartilha. Se você se inscrever no nosso canal do YouTube, vai ser bênção para arrebentar, tá bom? Que Deus te abençoe, uma ótima semana para você. Quero agradecer a galera aqui que nos ajudou com cestas básicas esse mês, com ofertas esse mês. Nós entregamos 1.200 quilos de alimentos, 1,2 toneladas nossa comunidade abasteceu famílias carentes, fora também as roupas que nós entregamos para essas pessoas. Que Deus abençoe sua casa e sua família, e eu conto com você no próximo mês, que será o mês de agosto. Nós vamos fazer aí um grande mover para a nossa sociedade, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de você, da tua casa, da tua família, do teu ministério. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai, esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E que todos digam amém. Deus abençoe sua casa, sua família. Beijo no coração, você que ficou com a gente até agora. Forte abraço. Deus abençoe.